Olá, sou o professor Eustáquio, professor de História do Instituto Federal Triângulo Mineiro, campus Uberaba. O tema de hoje é o regime militar no Brasil, o recorte de 64 a 1985, do golpe que depôs o presidente democraticamente eleito João Goulart, até a abertura do regime. Bem, um tema que particularmente me interessa muito, né? É tema de interesse de minha pesquisa, tanto do mestrado quanto do doutorado. Eu sempre lembro que é importantíssimo sempre ter em mente, sempre lembrar, para jamais acontecer novamente, tá? Um período de triste memória para o nosso país, né? Principalmente para a geração que viveu o período, né? E esse período de ditadura militar no Brasil, não é? Ele acabou não se restringido apenas ao país, né? Não se esqueçam que ele estava no contexto internacional de Guerra Fria, né? E o golpe foi patrocinado, financiado para atender os interesses norte-americanos e das multinacionais, né? O presidente João Goulart, conforme já disse, democraticamente eleito para vice e que acabou assumindo num período conturbado de renúncia de Jânio Quadros, em 1961. E o governo João Goulart, ele sempre esteve ameaçado de um golpe militar, né? Desde a sua posse, em 61, até o colapso final, em 64. Então vamos conhecer mais de perto, para que jamais aconteça esse período de triste memória de nossa história. Bem, conhecendo os presidentes militares, os presidentes generais, Castelo Branco, na sequência Costa e Silva, Médici, Geisel e Figueiredo. E aqui a charge na imagem última. Bem, antes de falarmos sobre o regime militar especificamente no Brasil, vamos entender o contexto da interessante década de 60, a década em que a juventude sonhava em mudar o mundo, o período em que havia uma grande confiança e que essa juventude, que o movimento estudantil, né, pudesse trazer uma nova esperança de futuro. Bem, e nesse momento é o período também da contracultura underground, né? Aquela cultura subterrânea de contestar os valores burgueses. A ideia dessa juventude é não comportar como seus pais, daqueles velhos padrões tradicionais. A ideia é, através de protesto, seja na música, seja na universidade, no teatro, no cinema, enfim, era a luta por maior igualdade social, é a luta pelos direitos humanos, pelo direito das mulheres. É um período de extrema conscientização da juventude. E tudo isso o regime militar procurou anular ou silenciar. Bem, a década de 60 foi também um período, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, de liberação sexual, né? A ideia, principalmente com o advento da pílula anticoncepcional, a própria legalização do aborto, isso nos países mais desenvolvidos, né, foram conquistas importantes para libertar a mulher da gravidez indesejada, né, e principalmente a crítica a essas relações monogâmicas do casamento tradicional. É um período de grande contestação e conscientização, né? É um período de reivindicações do movimento negro, nos Estados Unidos, com Martin Luther King, o pacifista, inspirado em Gandhi, né? É um período também de mobilização estudantil, e o auge foi o maio de 68 na França. É um período também de explosão do rock,
principalmente com os Beatles na Inglaterra e os Rolling Stones. É um período também marcante do movimento hippie, da contracultura, de viver de forma alternativa. Não é? A ideia é contestar os valores burgueses. É a explosão também do movimento feminista, do movimento pacifista. E nesse momento também, né, é importante frisar que ocorria a Guerra Fria, a bipolarização e a Guerra do Vietnã. Então, a ideia, principalmente liderada por esse movimento hippie e outros setores também da sociedade, é faça amor, não faça guerra. Paz e amor. Conforme já disse também, é um período de grande liberação sexual, de queima de sutiãs, é a época das minissaias, enfim, a juventude sonhava em mudar o mundo. E até a conservadora Igreja Católica, com o Papa João XXIII, nos anos 60, lança a teologia da libertação. A Igreja, principalmente da América Latina, faz uma opção pelos pobres. É a Igreja Católica com viés mais de esquerda. Bem, como é que estava a cultura brasileira nos anos 60? É a época dos grandes festivais. Né? O rádio ainda era o grande veículo de comunicação, mas a TV, a partir de 68, com a TV Tupi, a própria TV Record e a Rede Globo, também passa a dividir, né, esse espaço como principal veículo de comunicação de massa. E conforme já adiantei, esse período de manifestações estudantis, né, é um período de grande politização. Essa geração muito mais combativa, né, e que queria trazer toda, com sua alegria juvenil, a insatisfação com esses valores tradicionais, conservadores da política e da sociedade. E por que não dizer, né, essa efervescência política chegou ao Brasil também. Né, a partir, né, da música, né, foi o grande momento da era dos festivais, as canções de protesto, que contestavam esses valores. E no Brasil, essa década de 60, ela começa com grande entusiasmo. Não é? O Brasil, que no período JK, né, final dos anos 50, início dos anos 60, e que sonhava de um país grande, um país moderno, desenvolvido, essa década de 60, que começa com essa grande confiança, a partir de 64, toda essa confiança, né, num regime democrático se esvai com a implantação do golpe militar e a própria ditadura. Bem, é esse período também, né, que não só a música e os grandes festivais, os grandes nomes da MPB eram o Chico Buarque, Geraldo Vandré, o próprio Caetano Veloso, Milton Nascimento e outros. Então, esse momento, já que com a censura, né, através do Departamento de Segurança da Polícia Federal, né, o cinema, a literatura e principalmente a música, o próprio teatro, eles não podiam falar claramente com críticas ao regime militar, todo o seu autoritarismo, e também não poderia criticar abertamente todas as mazelas sociais de uma sociedade extremamente desigual como a brasileira. E assim, de forma bastante inteligente, eles tinham que utilizar mecanismos para burlar essa censura, utilizando principalmente metáforas, a exemplo de Cálice, Apesar de Você, né, para tentar, principalmente para gerações mais politizadas, chegar como via de comunicação de massa. Bem, essa época, além das músicas de protesto, né, foi o período também
de um novo estilo musical e que acabou se expandindo também para a arquitetura, para a escultura e para a poesia, que foi o tropicalismo, né? O tropicalismo ele é um movimento, né, de crítica aos valores burgueses e a esses, né, valores tradicionais da sociedade brasileira, né? E principalmente essa rebeldia da Tropicália com Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa, Maria Bethânia, Tom Zé, Mutantes. Qual que era a ideia? Era exatamente fazer uma geleia geral, uma fusão do pop rock internacional com a bossa nova e os elementos do samba brasileiro. E pela primeira vez, causando uma estranheza naqueles setores mais conservadores e até mesmo recebendo críticas da esquerda, quando eles mesclam a guitarra com os atabaques africanos, uma guitarra elétrica com atabaques africanos, né? E isso tudo com uma influência nessa miscelânea de estilos com a contracultura hippie. E esses tropicalistas, eles foram muito criticados, principalmente pela direita conservadora e também pela esquerda, a extrema esquerda, porque eles diziam que a arte ela tinha que estar a serviço da Revolução Socialista. E os tropicalistas, né, eles foram muito mal compreendidos, tanto pela direita quanto pela esquerda. Bem, esse período da década de 60 também é um período marcado pela arte com forte engajamento político. Conforme já disse, a arte deveria estar a serviço da revolução, a serviço da conscientização. E nesse período, a União Nacional dos Estudantes, a UNE, passou a divulgar através de centros populares de cultura. O que é a ideia? Era expor com forma de protesto contra o governo militar e toda a desigualdade social que o país carregava de séculos e séculos de escravidão, de concentração de renda. Assim, além da música, principalmente com Chico Buarque, Geraldo Vandré, né, cantores e compositores de esquerda e de vertentes socialistas, né, eles procuravam criticar não só o regime, mas toda a situação que perpetuava a desigualdade social no país. Assim, além da música, os CPCs, os Centros Populares de Cultura, procuravam também, através do teatro, da poesia, levar cultura às classes populares, exatamente com o objetivo de quê? De conscientizar, de mobilizar para a luta contra não só a desigualdade social, mas também contra o regime militar. Assim, o Teatro de Arena, o próprio Grupo Oficina, né, tinham esse teor doutrinário de conscientização. Bem, esses CPCs da UNE, né, procuravam, né, cada vez mais se tornar porta-voz desse interesse da esquerda em combate à ordem burguesa. E, obviamente, eles tinham um viés socialista. Bem, agora vamos falar propriamente por que o golpe militar. Havia necessidade? Havia risco de implantação de um comunismo no Brasil? Bem, conforme já disse anteriormente, o contexto interno era de esgotamento daquele modelo populista de desenvolvimento, de substituição das importações. Economicamente, o país passava por uma grande crise. E Jango acabou sofrendo todo esse período de herança do governo do presidente Jânio Quadros, que renunciou depois de apenas 7 meses de governo, e com uma herança de dívida externa e inflação crescente do período anterior, desenvolvimentismo dos 50 anos em 5 do presidente Juscelino Kubitschek. E assim,
aliada a essa crise econômica, é o período também de muita politização. E essa politização, essa organização das massas, principalmente o movimento operário, o movimento estudantil, e essas manifestações populares, com greves, isso acabou assustando as elites, aos empresários, ao capital estrangeiro. O golpe militar serviu exatamente para anular todas as conquistas populares, e principalmente quando o presidente lança ao Congresso e ele não tinha a maioria de base de sustentação entre deputados e senadores, e quando ele lança as reformas de base, pela primeira vez no país, um projeto de reforma agrária, de reforma universitária, para ampliar as vagas nas universidades, para erradicar o analfabetismo, quando propõe também taxar as grandes fortunas, taxar o capital estrangeiro e, principalmente, fazer a reforma agrária, esses setores conservadores não aceitaram. Então, o golpe militar deve-se entender que foi feito para atender os interesses da elite, desses setores empresariais, exatamente para conter a distribuição de renda e a melhoria das condições sociais do povo brasileiro. E qual foi o pretexto? Que o presidente era comunista, que o presidente, inspirado na União Soviética, inspirado na Revolução Chinesa e principalmente na Revolução Cubana, ele queria implantar o comunismo, mas ele não era comunista. Longe disso. O João Goulart, o presidente João Goulart, ele não era nem de esquerda, ele era um populista, ele é herdeiro político do Getúlio Vargas. Mas exatamente esse foi o pretexto que era necessário barrar o inimigo vermelho, ou seja, o comunismo. E os Estados Unidos tinham grande interesse em derrubar João Goulart. Não se esqueçam que a política externa do presidente John Kennedy, na chamada Aliança para o Progresso dos anos 60, tinha esse objetivo, criar parcerias com os governantes da América Latina, desde que eles barrassem o avanço das revoluções comunistas no mundo. E assim, o Brasil foi só o primeiro de uma série de golpes militares, que vão acontecer nos anos 60 e 70. Os Estados Unidos, em plena Guerra Fria, de bipolarização mundial, não aceitariam a cubanização, novas revoluções cubanas na América Latina. E o presidente norte-americano, John Kennedy, na época, e depois o seu vice, Lyndon Johnson, eles vão financiar, patrocinar os golpes militares na América Latina. Bem, para esses setores conservadores, Jango queria acabar com a propriedade privada, que o golpe veio para exatamente acabar, para atender esses interesses conservadores, para acabar com essa degeneração moral, essa agitação política e o próprio comunismo. E assim, temendo novas revoluções cubanas, temendo uma guerra de grandes proporções na América Latina, que essa revolução comunista poderia ocorrer, e assim, os governantes norte-americanos passam a estabelecer uma doutrina de segurança, e essa doutrina de segurança é quando os próprios militares passam a ser treinados na Escola do Panamá, numa zona de influência norte-americana para treinar os militares numa guerra total contra o comunismo. Nessa imagem, à esquerda, o Brasil não será uma nova Cuba. E esses interesses conservadores, temendo o avanço das conquistas populares, melhoria do salário mínimo, reforma agrária, barrar os interesses do capital estrangeiro, essa elite, apoiada pela classe média alienada, apoiada por setores conservadores do clero, e principalmente com a conspiração
dos presidentes norte-americanos, foi dado o golpe militar e, o que é pior, num discurso dos militares, principalmente com o seu principal líder, o general Castelo Branco, que eles só terminariam o mandato de João Goulart. A ideia que os militares assumiriam apenas de 64 a 66, né? O que seria para durar 2 anos, acabou durando longas 2 décadas. Bem, aqui fica claro o apoio da grande imprensa, dos grandes veículos de comunicação, ao golpe militar, né? E nas imagens, nas manchetes, oposição e desespero, derrubar Jango antes da reforma, as reformas de base. O Globo, exatamente no 1º de abril de 64, pouco depois do golpe militar, o discurso ressurge a democracia, vive a nação. Então, o golpe militar, a implantação da ditadura, veio com o discurso na grande imprensa de que a democracia foi implantada, que o risco do comunismo não teria mais. E assim, a própria tribuna da imprensa, o jornal do Carlos Lacerda, lá do Rio de Janeiro, democratas assumem os comandos militares. O Folha de São Paulo, esse abaixo à esquerda, São Paulo parou ontem para defender o regime, em nome da democracia. E assim, as lições da história, o golpe militar, a mídia criou o clima, apoiou a ditadura e ganhou dinheiro com ela, né? Esses grandes jornais, como o Globo, o próprio Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo, se tornaram grandes veículos de comunicação, grandes conglomerados econômicos, financiados pelo regime militar. Olha a manchete do conservador Estadão, Estado de São Paulo. Democratas dominam toda a nação. E, abaixo, ignorado o destino do ex-presidente João Goulart. O que o João Goulart fez? Não resistiu, né? Segundo ele, e com certeza já informado que se houvesse resistência, se ele resistisse ao golpe militar, haveria uma guerra civil. E segundo João Goulart, já não haveria mais o que fazer. Então, ele pegou o avião, com sua família, foi para o Rio Grande do Sul e depois se exilou no Uruguai. E se houvesse resistência, frotas dos marinhos norte-americanos, na chamada Operação Brother Sun, já estavam no litoral do Nordeste, com certeza, para apoiar a consolidação do golpe. Mas não foi necessário a invasão norte-americana, porque João Goulart não resistiu. Bem, nessa imagem, vemos aqui as grandes empresas brasileiras e multinacionais que apoiaram a ditadura militar. A Odebrecht, a grande construtora, que se tornou uma das maiores construtoras do mundo durante o período militar. A mesma Odebrecht, denunciada nos escândalos do Mensalão. A Light, a empresa de força e luz paulista, a multinacional do petróleo, a ESSO, a Rede Globo de televisão, a Ultragaz, a Volkswagen, o Banco Itaú, o Grupo Votorantim, o próprio Banco Bradesco, enfim. Todas essas grandes empresas ganharam muito dinheiro com o regime militar. E as propagandas aqui do Grupo Votorantim, do Antônio Hermílio de Moraes, 64 é o Brasil, uma apologia ao regime militar, chama da paz e da esperança, né? A Ultragaz, a empresa de gás, também patrocinou o regime. E, com certeza, isso teve contrapartida por parte do governo militar. Aqui as manchetes do 1º de abril. São Paulo parou ontem para defender o regime. Só uma coisa a dizer, a Goulart, saia. Correio da Manhã, Jornal Carioca. Ademar de Barros, o governador de São Paulo.
6 estados sublevam-se para derrubar Goulart. Democratas dominam toda a nação, o estado de São Paulo. Democratas, os apoiadores do regime militar. Lacerda anuncia a volta do país à democracia. Olha que ironia. Carlos Lacerda era político influente da UDN, que também governador do Rio de Janeiro. Multidões em júbilo na Praça da Liberdade. Isso, o estado de Minas. Praça da Liberdade, né? A antiga sede do governo mineiro. Então vejam que, efusivamente, as elites saudaram o regime militar. E o que é pior, ironia, em nome da democracia. Bem, assim, quando João Goulart foi deposto, o presidente do Congresso assume, Ranieri Mazzilli, provisoriamente, né? E, na verdade, o poder, de fato, estava com o comando militar, o comando supremo das Forças Armadas, e capitaneado pelo Exército. Assim, o primeiro ato do presidente, o general Castelo Branco, foi demitir todos os funcionários públicos, civis e militares, leais ao antigo governo do João Goulart. Necessário agora fazer uma limpa. Começa, então, a temporada de caça. Caça no sentido de quê? De tirar os mandatos de todos os opositores do regime. O partido que mais sofreu com as cassações, né, e com os exílios foi o PTB, o partido do presidente João Goulart. Prisões de opositores e determina agora, por esse ato institucional número 1, eleições indiretas para presidente. Então, vejam, tiram o direito de eleição do povo brasileiro. Quem passa a eleger os presidentes são deputados, senadores e alguns deputados estaduais, no chamado colégio eleitoral. Na manchete do Globo, o Marechal Dutra, o antigo presidente, resolveu retirar a sua candidatura, né? E é óbvio, assumiu o general Castelo Branco. Cassados os mandatos de 40 parlamentares e suspensos direitos políticos de 58 pessoas. Na manchete abaixo, Leitão da Cunha diz que o Brasil não pactuará com o comunismo na América Latina. Então vejam que tempos nebulosos. Começa agora a temporada de caças aos democratas, aos apoiadores do presidente João Goulart. E o povo? Não houve reação nenhuma. Praticamente nenhuma. Né? E o presidente era popular. O presidente tinha apoio da população. Mas ele não resistiu e muito menos a população se levantou. Né? Embora o seu cunhado e deputado Leonel Brizola, né, junto com os setores da União Nacional dos Estudantes, queria uma resistência a partir do Rio Grande do Sul, mas não houve resistência. Bem, havia divisões entre os setores militares, né, do alto comando das Forças Armadas. Alguns historiadores criticam essa corrente, no sentido de que mesmo alguns presidentes identificados com a linha mais moderada, o grupo mais intelectualizado das Forças Armadas, mesmo entre os da linha moderada, muitos também agiram tanto quanto com violência como os representantes da linha dura. Então, essa chamada linha moderada, o grupo da Sorbonne, aqueles da Escola Superior de Guerra, né, aqueles identificados com a doutrina de segurança nacional, eram os setores mais intelectualizados das Forças Armadas, né, mais ligados ao DN e, óbvio, identificados com a ideologia norte-americana da Aliança para o Progresso, da doutrina de segurança nacional, de combate ao comunismo. Enquanto que o outro grupo, representando a linha dura, também anticomunistas, como os primeiros da linha moderada, mas
sem ligações diretas com os Estados Unidos. Eles queriam uma política externa mais independente, talvez uma terceira via, não é? Nem alinhamento automático na Guerra Fria aos Estados Unidos e muito menos, obviamente, à União Soviética. E esses representantes da linha dura, né, contrários à reabertura do regime, eram favoráveis à perpetuação do regime militar. Bem, quais são as características básicas desse regime militar ou ditadura militar, como queira? Né? Anula-se toda a normalidade democrática. Não há mais eleições livres, partidos políticos de oposição, não há mais liberdade de imprensa, não há mais liberdade para ir e vir. Né? Outra característica dos regimes militares são os atos institucionais. Os presidentes, o poder executivo, passa agora a legislar por decretos. Na verdade, esses atos institucionais legalizar o ilegal, tornar legal o inconstitucional. E a marca desse período, autoritarismo e censura a todos quantos fossem opositores do regime. Né? Repressão e violência, tortura, exílios, cassações, mortes. O Congresso é fechado por várias vezes. Direitos políticos de opositores, né, também são suspensos. Artistas, intelectuais, né, funcionários públicos e tantos quantos fossem de oposição também seriam cassados. O poder judiciário também foi silenciado. Né? O controle de sindicatos, não há mais sindicatos livres. Né? Os sindicatos mais combatentes, as universidades também sofreram intervenções, né? Com a deposição de reitores, demissão e prisão de professores, de estudantes, enfim. É um período difícil para aqueles setores de oposição, principalmente para os setores de esquerda. Né? Outra marca registrada desse período, que todos os partidos, através do Ato Nacional número 2, todos os partidos políticos foram extintos. E aí agora apenas dois. A Arena, que é o partido de apoio, o partido de situação, e o MDB, o partido de oposição consentida, oposição moderada, enfim, o partido do sim senhor. E eleições indiretas para presidente, governadores, prefeitos de capitais. Há também um grande crescimento econômico, mas com concentração de renda. O país cresceu, mas a maioria do povo brasileiro continuou pobre. E o grande crescimento econômico dos anos 70, vamos trabalhar mais à frente, também foi marcado por alto endividamento externo e dependência não só de capital, mas também de tecnologias estrangeiras. E, na Guerra Fria, o alinhamento com os Estados Unidos. Né? O Brasil vai ser o principal país e servir de exemplo para a América Latina para conter o comunismo. E, na educação, as aulas de filosofia, as disciplinas de sociologia, história, geografia, foram reduzidas. Né? Às vezes, fundidas filosofia e sociologia foram extintas. Em lugar delas, educação moral e cívica, que se torna no currículo obrigatório. Bem, vamos agora especificamente no governo Castelo Branco, General Castelo Branco, da linha moderada, embora nem tanto. Né? Esse Castelo Branco, ele procurou, e agora uma característica do governo militar, o planejamento econômico, o PAEG, o Plano de Ação Econômica do governo, com apoio dos Estados Unidos, com financiamento do FMI, qual que é o objetivo? Retomar o desenvolvimento e conter a inflação crescente no país. Qual que é a ideia agora? Reduzir o déficit público, aumentar a arrecadação de impostos, corte os gastos públicos. Exatamente qual que é a ideia? Uma ideia liberal de quê? De não gastar mais do que arrecadasse. E, obviamente, redução dos investimentos sociais. Outra característica desse regime militar, que
todo empregado, seja da iniciativa pública ou privada, ele tinha estabilidade no emprego. Acaba-se a estabilidade no emprego com a criação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Outra marca desse governo militar. Aumento de salário agora apenas uma vez por ano e abaixo da inflação. Né? Ou seja, quem vai pagar o custo desse aumento do custo de vida, a desvalorização da moeda, é o trabalhador. Outra característica, até para conter a inflação, nesse primeiro governo, restrição do crédito, restrição dos crediários, restrição dos financiamentos. Assim, esse PAEG, ele vai causar um arroz salarial, porque os salários não acompanhavam o ritmo da inflação, há uma recessão e um aumento do desemprego. Mas ele consegue, não é, estabelecer a redução do déficit público, com o corte dos gastos e dos investimentos sociais, e a arrecadação dos impostos também aumenta. Assim, o que o governo procura fazer? É conter a inflação, né? E, para mais para frente, retomar o desenvolvimento. O que vai acontecer lá com o milagre econômico? Bem, os efeitos do PAEG vão ser sentidos, né, a partir já do ano de 1967. Vejam, a inflação em 1964 era alta, 92% ao ano. Já em 65, já um ano depois do governo militar, ela já cai para 35%, tem uma retomada em 1966, mas ela cai drasticamente para 20% em 68. E o PIB, com apoio e a entrada maciça de capital estrangeiro, né, o Brasil vai se tornar um país importante de abertura para essas multinacionais, né, e o Brasil se torna também um grande exportador agrícola. Né? O PIB, que em 64 o crescimento anual era de apenas 2,9%, acompanha o ritmo crescente. E a partir de 68, 69, 70, 71, até 73, o PIB brasileiro vai crescer a um ritmo de 11, 12, até 13% ao ano. É ritmo de crescimento chinês. Né? E assim, no período de 69 até 73, é o período chamado de milagre econômico, de grande euforia. E acreditava-se que o Brasil havia chegado a nossa vez, que o Brasil chegaria à condição de primeiro mundo. O Brasil saiu da condição de 49ª potência para a 8ª potência mundial, no final dos anos 60, início dos anos 70. Bem, esse presidente Castelo Branco também vai estabelecer o fim da lei de remessa de lucros. Vamos relembrar? Essa lei de remessa de lucros foi implantada pelo presidente anterior, o João Goulart, estabelecendo que os lucros das multinacionais não deveriam ser todos remetidos para suas matrizes. Parte desses lucros deveriam ser reinvestidos no Brasil. Essa lei de 1962 foi anulada já em 64. Há uma desvalorização monetária, o Cruzeiro Novo, né? E para que essa desvalorização monetária em relação ao dólar? Para ampliar as exportações. E outra, desvalorização monetária, isso quem vai sofrer? O trabalhador, porque o seu salário não vai ganhar poder de compra. Há uma característica também nesse governo, e por uma característica do PAEG, a privatização de algumas estatais. E facilidades para as multinacionais, a garantia de que o capital estrangeiro seria bem-vindo e teria portas abertas aqui para os seus lucros. E com o apoio dos Estados Unidos e financiados pelo FMI, o Brasil vai renegociar a dívida externa, estabelecer agora novos empréstimos via FMI e, principalmente, né, o Brasil vai se tornar um aliado importante na Guerra Fria, em apoio aos Estados Unidos contra o avanço do comunismo. E essa frase do Juracy Magalhães, na época ministro das Relações Internacionais, que o que é bom para os Estados Unidos é bom também para o Brasil. Bem,
Em julho de 64, prorrogação do mandato. Vejam a situação. O mandato, que deveria terminar em 66, né, com novas eleições, e o candidato favorito a ganhar as eleições era o ex-presidente Juscelino Kubitschek. Prorrogou-se o mandato para mais um ano, até março de 67. Vejam que os militares não queriam entregar o poder facilmente. Aquele discurso de que deveria durar só 2 anos não foi cumprido. Né? Em 1965, há eleições para os governos estaduais e os candidatos governistas, provavelmente nos principais estados de Minas, São Paulo e Rio de Janeiro, perdem. Os candidatos da Arena perdem as eleições. E assim, isso se torna assustador para o governo militar. Tanto é que, em outubro de 65, diante dessa derrota nos grandes estados, ou nos principais estados do país, o governo lança o Ato Institucional número 2, estabelecendo o bipartidarismo. Todos os partidos, o DN, PSD, PTB, os principais, mas também o PDC, PSD, todos os partidos foram extintos. E agora, a criação de apenas 2, a Arena, o Partido de Sustentação do Governo, e o MDB, que é a oposição moderada, a oposição consentida, enfim, o partido do Sim Senhor. A Arena era o partido do Sim e o MDB o partido do Sim Senhor. Ou seja, oposição radical não seria tolerada. Bem, nessa imagem, à direita, os partidos políticos extintos, apenas agora 2 partidos, o MDB, de oposição moderada, e a Arena, o partido de situação. Nessa charge aí, Ulisses Guimarães e o Francelino Pereira, da Arena. E para onde migraram os políticos desses partidos? O PSD, que era o partido ligado ao getulismo, ele migra, em sua maioria, para a Arena, em vermelho, e apenas 34% para o MDB. O PTB, que era o partido do João Goulart, a maioria migra para o MDB, 69%. E a UDN, que era o partido de oposição, vejam, em sua maioria, quase 100%, exatamente 91%, migra para a Arena, e apenas 9% para o MDB. Então vejam que o governo militar passa agora a centralizar o comando político do país. Há uma reverberação do poder executivo, um fortalecimento do poder executivo. Né? Em fevereiro de 66, mais um ato institucional. Né? Por decretos, o presidente passa a legislar o que antes, num regime democrático, era prerrogativa do poder legislativo, agora passa a ser do presidente. O Congresso passa a existir apenas como fachada, o poder legislativo passa a existir apenas como fachada para atender os interesses do governo. Assim, além das eleições indiretas para presidente, lá do AI1, do bipartidarismo no AI2, o AI3 estabelece eleições indiretas para governadores, ou seja, o brasileiro, que já não tinha o direito de escolher o presidente, passa também a não ter o direito de eleger os seus governadores. Passavam a ser agora nomeados pelo presidente. Além disso, prefeitos das capitais e cidades consideradas estratégicas, também os prefeitos seriam nomeados sem eleições, nomeados pelo governo militar. Em 1966 e 1967, diante da continuidade do regime militar e de cada vez mais o fechamento do regime, aqueles que sonhavam em tornar-se presidentes, como Carlos Lacerda, esse abaixo à esquerda, governador do Rio de Janeiro, um dos principais opositores
do presidente deposto João Goulart, dono do Tribuna da Imprensa, um dos principais jornais da época, apertando a mão do ex-presidente Juscelino Kubitschek. Esses seriam os dois principais candidatos e favoritos nas eleições, com grande vantagem aí para o Juscelino Kubitschek. Se houvesse uma eleição, Juscelino Kubitschek teria grande chance de ser eleito. E assim, forma-se a Frente Ampla. Essa Frente Ampla, composta por outros grandes políticos influentes brasileiros, é criar uma frente de oposição ao regime militar. Vejam que os mesmos que apoiaram o regime estão agora na oposição e procuram no exílio o presidente João Goulart, que estava morando no Uruguai. E qual que é a ideia? Uma frente ampla de oposição para pressionar pelo fim do regime militar, pela saída do presidente militar Castelo Branco e a devolução do poder aos civis. Qual foi a resposta do presidente Castelo Branco? Cassou a Frente Ampla, tornou-a ilegal, e assim, em 1967, foram cassados, banidos, o Juscelino Kubitschek, o próprio Carlos Lacerda, que foi um dos principais apoiadores do golpe militar. Ou seja, a revolução, dita revolução de 64, acaba caçando os seus filhotes, esses párias, como o Carlos Lacerda. Bem, para terminar esse governo do presidente Castelo Branco, em 1967, uma nova Constituição, que vai substituir a Constituição de 1946, lá da redemocratização do período pós-Vargas. A sexta do país, a quinta da República. Essa nova Carta Constitucional, outorgada pelo Poder Executivo, né, estabelece cada vez mais o recrudescimento do regime militar, o fortalecimento do Poder Executivo em detrimento do Poder Legislativo e do Judiciário. E outra marca registrada, emendas constitucionais impostas pelo presidente, como os atos institucionais passam a ser incorporados à Carta Constitucional. Né? Em 1967, né, estabelece a Lei de Segurança Nacional, inspirada na doutrina de segurança nacional, para conter qualquer tipo de ameaça comunista. E isso, importante dizer, né, que essa nova Lei de Segurança Nacional implanta-se também agora a pena de morte para os inimigos do regime. Né? Que seria agora com essa Lei de Segurança Nacional? Né? Ela fortalece os setores de vigilância, como o DOPS, o DOI-CODE, né? E dá poder para esses setores de vigilância, com o pretexto de conter o comunismo, né? Caçar, prender, torturar, exilar e eliminar todos os inimigos do regime. Em 67 também, a própria imprensa, principalmente aquela mais combativa, passa também agora a sofrer censura. Vários jornais foram ocupados, alguns fechados, e aqueles oposicionistas, né, muitos foram até caçados e exilados. Né? É importante dizer que nem toda a imprensa, né, ela sofreu com o regime militar. Né? Aquele discurso, né, de que todos os jornalistas, que esses grandes jornais fizeram oposição, eu recomendo a leitura do livro da Beatriz Cuchinier, que não é muito conhecido, né, no Brasil, que é Cães de Guarda. Na verdade, o que a Cuchinier diz? Que a grande imprensa se beneficiou com o regime militar e apoiou a ditadura. Bem, em 1967 termina o mandato do presidente Castelo Branco e vejam,
o poder não foi devolvido aos civis. Aquela promessa de que haveria redemocratização acabou não ocorrendo. E assim, o novo governante ele é ligado àqueles setores, né, que eram contrários à reabertura do regime. E assim, em 1968, influência das manifestações estudantis do Maio francês, quando a juventude passou a ocupar os seus espaços, não só nas universidades, mas exigindo o quê? Uma reformulação no ensino, na educação, o direito do jovem participar. Ela é aquela geração que, consciente, queria mudar o mundo, que contestava os valores, os padrões burgueses, provavelmente aqueles setores mais conservadores. Assim, esses jovens do Brasil, influenciados por essas grandes manifestações, passam a se opor a esse presidente. E no Brasil, como influência desse alinhamento com os Estados Unidos, um acordo internacional do MEC, que é o Ministério da Educação, com o USAID, né, que é a Agência de Desenvolvimento Norte-Americana. E assim, o que é esse acordo MEC-USAID? Financiamento da educação no Brasil e com a ideia de que é necessário privatizar a educação no país. Né? E esses jovens, além de se oporem a esse acordo entre o MEC e o USAID, né, entre o governo brasileiro e os Estados Unidos, eles exigiam melhor qualidade de ensino, melhor preço da alimentação nos restaurantes universitários e, principalmente, mais vagas nas universidades. O que eles querem? O que eles querem? O direito à educação livre, de qualidade e gratuita. Assim, numa dessas manifestações, em março de 68, lá no Rio de Janeiro, foi assassinado um jovem estudante, até secundarista, num confronto com a polícia no restaurante universitário, lá no Rio de Janeiro, o restaurante Calabouço, né? O jovem estudante, menor de idade ainda, Edson Luiz Souto Maior, foi assassinado pela polícia militar do Rio de Janeiro. E assim, a comoção toma conta do país. Né? E, nesse momento, uma passeata, em julho de 68, poucos meses depois, né? Há uma grande indignação com o assassinato desses jovens estudantes pela repressão, né? Uma das maiores passeatas organizadas pela oposição no país, com a participação de intelectuais, professores, estudantes, artistas. 100 mil pessoas param o Rio de Janeiro, exigindo democracia, exigindo liberdade e punição aos assassinos dos estudantes. Assim, outra coisa tensa também é porque explodem as greves nos grandes centros industriais, como Osasco, em São Paulo, Contagem e Belo Horizonte, aqui em Minas Gerais. Assim, a situação torna-se tensa. A mobilização volta a ganhar as ruas em oposição ao regime militar. Em outubro de 68, a extinta UNE, a União Nacional de Estudantes, ligada à esquerda, resolve fazer um grande congresso em Ibiúna, em São Paulo, na clandestinidade. Ela iria reunir seus principais líderes, né, como Zé Disseu, Vladimir Palmeira, o próprio José Serra, grandes líderes estudantis da época, resolvem encontrar-se clandestinamente, né, num sítio em Ibiúna para mobilizar a classe estudantil, né, para lutar contra o regime militar. E assim, houve denúncias e o serviço secreto acabou descobrindo. Né? E aí vem a repressão. Todos os estudantes, né, quase 1.000 estudantes foram presos. E termina o congresso da UNE lá em Ibiúna. Né? E outra, a partir de 68, todos esses movimentos de oposição sofreram forte repressão. Manifestações estudantis, manifestações operárias, manifestações de artistas não vão ser toleradas mais. E assim,
Nessas imagens, vemos aí o estudante, né, assassinado, Edson Luiz, a indignação, né, e a própria missa de sétimo dia, né, passa a ser uma manifestação forte de oposição. O próprio corpo dele velado, né, e se torna-se um símbolo de oposição ao regime militar. Essa manchete do Jornal do Brasil: assassinato leva estudantes à greve nacional. Manchete também do Folha de São Paulo: violento conflito entre polícia e estudantes em Brasília, Edson sepultado. Olha o tanto de gente no sepultamento do jovem. E a imagem acima, a crítica ao governador do Rio de Janeiro, o Negrão de Lima, né? E aqui artistas intelectuais e clero com os estudantes, em apoio à mobilização estudantil e contra o regime militar. Essas imagens aqui também mostram a passeata de 100 mil, as greves que começam a focar pelo país, nos grandes centros industriais, e a manifestação estudantil fora a ditadura. E a manchete do Globo, da família Roberto Marinho: a polícia domina a mazorca, a agitação, o tumulto, e entrega a cidade ao exército. Vejam a repressão. E outra, não foi só no Rio de Janeiro que foram assassinados estudantes. Em Goiás, em Minas, e Costa Silva era bem claro que não aceitaria manifestações de oposição. Aqui, em São Paulo, estudantes de filosofia da Rua Maria Antônia, em oposição ao regime militar, ligados à USP, né, a Universidade de São Paulo, a maior universidade, mais importante universidade do país, e a Universidade Mackenzie, uma universidade ligada à Igreja Presbiteriana norte-americana, apoiando a ditadura. E estudantes do Mackenzie, junto com professores e sua diretoria, formaram então um comando de caça aos comunistas. E grandes embates e brigas de rua entre os estudantes de filosofia da USP e do Mackenzie. A USP em oposição e a Mackenzie, uma universidade particular, apoiando a ditadura. E aqui, o brilhante Ziraldo, né, os maiores cartunistas do país, também de oposição ao regime militar. Nas imagens aqui, o burocrata manda o militar prender para ter uma audiência com um oposicionista. O militar bate nesse oposicionista, o ministro quer dialogar com você. Que diálogo diante da repressão? E outra charge também aqui, né? Interrompemos, esse do Wagner, interrompemos o programa para um aviso da secretária de Segurança. Pede-se às pessoas que evitem o centro da cidade, onde o governo está travando um diálogo com os estudantes. E assim, em 1968, o pior acontece. O ato institucional número 5, o pior de todos os atos institucionais. Congresso entra em recesso, ou seja, o Congresso é fechado por tempo indeterminado, suspende-se o habeas corpus, o direito do cidadão a responder em liberdade por um crime que estiver sendo acusado. E o presidente passa a ter o poder para caçar, demitir, aposentar e remover todos os opositores. O objetivo é manter a revolução, não, a ditadura militar. O pretexto para instaurar o pior instrumento de repressão da ditadura, né? Aqui agora essa ditadura se torna sem disfarces. O pretexto foi o discurso do deputado da oposição, do MDB, do Rio de Janeiro, o jornalista Márcio Moreira Alves, né? Que ele
propôs um boicote ao desfile de 7 de setembro. E assim, o presidente Costa Silva queria a cassação, a perda do mandato do presidente, ou melhor, do deputado do MDB, o Márcio Moreira Alves, e como o Congresso não aceitou a cassação do Márcio Moreira Alves, o presidente então fecha o Congresso. Fechamento do poder legislativo, o presidente assume a função de governar o executivo e também legislar, não há mais poder legislativo, suspende todos os direitos políticos e individuais, é o fim do habeas corpus, passa agora a ter intervenção em estados e municípios, o presidente passa a ter o direito de caçar, demitir, prender e editar leis, amplia-se a censura, e o AI-5 passa a ter prazo de validade indeterminado. O AI-5, implantado em 68, só acabou 10 anos depois, em 1978. O pior instrumento de autoritarismo da história do país. Né? E agora, o Brasil passa a ter uma ditadura escancarada. Né? Os setores de repressão passam a ter carta branca agora para torturar e matar todos os opositores do regime. Né? Ou seja, passeatas estariam proibidas, movimento estudantil proibidos, forte censura aos meios de comunicação, aqueles mais combativos, censura também ao teatro, ao cinema, à música, enfim. O governo cerceou toda forma de liberdade. A situação agora começa a ficar sufocante, né, no país, sem liberdade. Aqui é a imagem do Márcio Moreira Alves, o deputado que criticou o regime militar, né, que, inclusive, sugeriu que as mulheres militares fizessem greve de sexo para forçar o presidente a acabar com o regime militar, que as namoradas dos cadetes também, no dia de sua formatura, não dançassem com eles, né, com os formandos das escolas de oficiais de militares, e que a população boicotasse o 7 de setembro, o desfile, a apoteose do regime militar, o desfile do 7 de setembro. E assim, o presidente queria caçar, queria tirar o mandato e punir o deputado, mas como o Congresso não aceitou a cassação e a punição do deputado, né, o presidente, então, resolve punir e caçar todo o Congresso. Deputados e senadores perderam seus mandatos. A imagem do Jornal do Brasil, o governo baixa o ato institucional e coloca o Congresso em recesso por tempo ilimitado. Vai começar agora os anos de chumbo no país. Bem, diante do cerceamento de toda forma de liberdade, a solução, então, agora, na concepção dos setores de esquerda, somente aqueles setores mais extremistas, é partir para a luta armada, já que os canais legais de oposição, como os políticos de oposição, as manifestações estudantis, as manifestações operárias estariam proibidas, na concepção desses guerrilheiros, desses grupos de extrema esquerda, a solução, então, agora é a luta armada, é a violência contra a violência do regime militar, a violência dos movimentos guerrilheiros contra o regime militar. E assim, geralmente treinados em Cuba, financiados pelo comunismo internacional, a ideia qual é? Sequestrar diplomatas, embaixadores estrangeiros, assaltar bancos, assaltar quartéis para arrumar dinheiro e armas para estabelecer as guerrilhas rurais e urbanas no país. Né? As mais importantes, a guerrilha do Araguaia, no Pará, a guerrilha da Serra do Caparaó, também na divisa de Minas com o Espírito Santo, dentre outras. E os principais líderes dessas guerrilhas, o ex-deputado comunista Marighella, da Aliança Libertadora Nacional, e o capitão Carlos Lamarca. Né? Os principais grupos guerrilheiros, entre centenas de células guerrilheiras, Aliança Libertadora Nacional, Ação Popular,
o Movimento Revolucionário 8 de Outubro, a Vanguarda Popular Revolucionária, a Vanguarda Armada Revolucionária Palmares e o Partido Comunista Brasileiro. O capitão Carlos Lamarca era do Exército. E ele desertou, abandonou o quartel, pegou em armas e passou a montar uma guerrilha para combater o regime militar. Bem, aqui, à esquerda, o embaixador norte-americano Charles Ulbricht, ele foi sequestrado. Isso foi histórico, foi pela primeira vez no mundo, o embaixador norte-americano é sequestrado. E o objetivo qual era? Do grupo que fez o sequestro, o MR8 e a Aliança Libertadora Nacional, é trocar por presos políticos que estavam sofrendo tortura nos porões do regime. E aqui na imagem à direita, a libertação do embaixador norte-americano em troca da libertação desses exilados. Enquanto esses presos políticos foram libertados, quando o avião chegou em Paris, os guerrilheiros libertaram o embaixador. Imagina a pressão que o governo militar brasileiro, o governo Costa Silva, sofreu diante desse sequestro desse embaixador. E isso pôs holofotes na situação política do país, já que a imprensa era censurada e não divulgava, a grande imprensa não divulgava o que estava acontecendo de realidade no país. Outro embaixador também, alemão, e outros embaixadores diplomatas também foram sequestrados. O objetivo qual é? Chamar a atenção do que estava ocorrendo no país e, principalmente, trocar por presos políticos, né? O filme que retrata o sequestro do embaixador, né, e o grande nome aí, o intelectual Fernando Gabeira, que era um guerrilheiro, hoje é jornalista da Globo News. O filme O Que é Isso, Companheiro? Belíssimo filme. Bem, já estamos no final do governo Costa Silva, o segundo presidente militar. Em agosto de 69, o presidente sofre um AVC, não é? E é afastado. E acaba morrendo em pleno mandato. O vice, o mineiro, político mineiro, o Pedro Aleixo, da Arena, é impedido de assumir o comando do país. É porque ele foi contra o estabelecimento do AI-5. Não é? E assim, há um golpe dentro do golpe. Durante esses 2 meses, de agosto até outubro, até escolher o novo presidente, uma junta militar, um representante do Exército, do alto comando da Marinha e da Aeronáutica, assume o comando. Esse triunvirato vai governar o país até a escolha do próximo presidente. Uma verdadeira república de banana. Bem, e agora, o sucessor do Costa e Silva é o Emílio Garrastazu Médici, que vai governar de 69 a 74. Nesses 5 anos aí, praticamente 5 anos de governo, vai iniciar aí, principalmente por causa do AI-5, né, de dezembro de 68, os anos de chumbo, o período mais violento da ditadura militar no Brasil. Foi o auge, o apogeu do regime militar. A doutrina de segurança nacional, binômio segurança, repressão e eliminação dos opositores, junto com o desenvolvimento econômico patrocinado pelos Estados Unidos e FMI, no contexto, né, da política externa. Assim, nesse binômio segurança e desenvolvimento, né, o Exército cuidando da segurança, as Forças Armadas, o setor de repressão, DOPS, DOI-CODE, Operação Bandeirantes, os porões da ditadura, executando, matando e eliminando os inimigos do regime. Enquanto isso, nos subterrâneos da ditadura, a guerrilha avançava, a guerrilha comunista, a guerrilha de esquerda também avançava, principalmente nos centros, nos grandes centros, com a guerrilha urbana, né? E
no interior, na Serra do Caparaó, no Vale do Ribeira, em São Paulo, e também no Araguaia, na divisa entre o Tocantins, o Pará, a guerrilha rural. E assim, nesse binômio, segurança, o exército e o desenvolvimento econômico com os tecnocratas, os burocratas, né, que iriam planejar o desenvolvimento econômico do país. E nesse binômio segurança e desenvolvimento da doutrina de segurança nacional, de combate ao comunismo, o Brasil vai passar por um grande desenvolvimento econômico, né, o chamado milagre econômico, veremos a seguir. Né. Aqui nessa imagem, né, o Daniel Azulay, né, criticando o regime. O menino, né, ganha um presente, o presente do militar, os soldadinhos batendo, e o menino assustado, um estudante assustado, sai correndo diante desse presente. Ou seja, olha, meu filho, cadê seu senso de humor? E a outra aqui, né, a charge do general, mandando os seus soldados, muito bem, vocês agora têm liberdade para falar contra o regime. Né? Que liberdade, essas pessoas eram censuradas. Bem, o governo Médici, conforme eu disse, em plena vigência do AI-5, é o pior período da ditadura militar, porque começa a temporada de caça, de eliminação aos inimigos. Censura, prisão, tortura, assassinatos, os chamados desaparecidos políticos. Centenas morreram nos porões da ditadura. Repressão intensa e eliminação da guerrilha de esquerda. O Serviço Nacional de Informação, o nosso serviço secreto, hoje é a ABIN, o DOI-CODE, Departamento de Operações Internas e o Centro de Operações de Defesa Interna, a Operação Bandeirantes e o DOPS, ligado à Polícia Civil. São os órgãos de repressão ligados ao Exército, ligados à Marinha, Aeronáutica, às polícias militares, à Polícia Federal e às polícias civis. Formaram, então, os órgãos de repressão. Espionagens, prisões, vigilância, torturas e assassinatos. E o grande nome de oposição, o guerrilheiro Marighella, né, acabou assassinado numa emboscada em São Paulo. Marighella recebeu treinamento em Cuba, era um dos principais líderes guerrilheiros do país, o ex-deputado Marighella. E ele foi o principal inimigo do regime. Ele acaba executado. E na imagem a seguir, o pau de arara, um instrumento de tortura. Obviamente, né, que a maioria da população, principalmente os setores mais alienados, não ficavam sabendo do que estava ocorrendo nos porões da ditadura. Havia uma guerra civil no país. Aqui, né, nas estações rodoviárias, né, nas estações ferroviárias, nos aeroportos, as imagens aqui dos inimigos do regime, né, perseguidos. E aqui uma charge do Jaguar, um dos maiores cartunistas, né, ligado ao Pasquim, que era o principal jornal de oposição, um humor bem humorado de crítica ao regime, e que acabou sendo fechado também, vítima da censura. Aqui o assassinato do Carlos Lamarca, o inimigo número 2 do regime. Não se esqueçam que o capitão Carlos Lamarca foi do Exército e ele desertou, né, porque ele se tornou comunista e ele acabou passando por outro lado, né, liderando uma guerrilha. E ele acabou executado no interior da Bahia, com 7 tiros. E aqui na guerrilha do Araguaia, quando nos anos 70, a guerrilha foi desbaratada pelo regime militar. E repressão a qualquer manifestação antigovernista. E a oposição tinha uma opção, né? Ou se calar, se silenciar, ou exilar, enquanto houvesse tempo.
porque se houvesse resistência mais forte, teria grande risco de ser executado. Bem, os anos 60, final dos anos 60, né, a situação começa a melhorar economicamente, principalmente para os setores de classe média e média alta, para a elite do país. Né? Esse presidente Médici vai coincidir também com o período do milagre econômico. Né? O Brasil tem um período de euforia, de grande crescimento econômico. O Brasil saiu da condição de 49º no ranking das potências mundiais para se tornar a 8ª potência mundial. O discurso era: ninguém mais segura esse país. Esse é um país que vai para frente. Brasil, ame ou deixe. Ame ou deixe. Ou seja, essa propaganda ufanista e bastante otimista quanto ao futuro do país. Aquela ideia que agora chegou a nossa vez. Nos anos 70, início dos anos 70, se acreditava, não é? Que em 20 anos o Brasil seria a primeira potência mundial. Não é? E o que aconteceu? Não é? Como que o Brasil atingiu esses recordes de exportação agrícola, de grande desenvolvimento industrial, de grande geração de emprego? Não é? Aqueles saudosistas do regime militar lembram desse período. Não é? Mas, enfim, vamos trabalhar mais, explicar mais em detalhes esse período de euforia conhecido como milagre econômico. Bem, além do AI-5, em 1970, o decreto 1077 estabeleceu a censura prévia. O que seria essa censura prévia? Os censores, se não bastasse o AI-5, né, o pior dos atos institucionais, né, estabeleceu agora também a censura prévia, ou seja, dentro das redações de jornais, rádios, revistas e televisões, os censores ligados a um departamento da Polícia Federal estaria trabalhando junto com os jornalistas para censurar qualquer notícia que não interessasse ao governo. Né? E isso acabou gerando uma situação bastante controversa, né? A chamada autocensura. Por quê? Já para evitar que as matérias fossem censuradas, os próprios jornalistas já executavam a chamada autocensura. Isso é terrível, esse cerceamento da liberdade. Muitos jornais, então, a partir dessa situação, quando percebiam que a notícia seria censurada, que não passaria, o que eles colocavam? Receitas de bolo, poesias de Camões, né? Que, na verdade, se via também como crítica. Né? Mas, assim, os grandes jornais, eles apoiaram o regime militar. O Globo, Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, Tribuna da Imprensa, esses jornais, com exceção do Última Hora, todos apoiaram o regime militar. O próprio conglomerado também do Assis Chateaubriand, né, como Estado de Minas, né, também, a Rede Globo, a TV Tupi de televisão, todos apoiaram o regime militar. A revista Veja, tradicional também do Grupo Abril, era colaboradora do regime militar. E aqui, né, a imprensa que colaborou com o regime, o presidente não admite torturas. Isso, obviamente, é uma notícia falsa. Aqui, a Folha da Tarde, ligada ao grupo Folha de São Paulo, terror, metralhado e morto outro facínora. Ou seja, o opositor é tratado como facínora e terrorista. Folha de São Paulo, o Estado de Minas, a censura com o pau de arara. Folha, Globo, Estadão, os 3 maiores jornais do país. A Veja, do Grupo Abril, também apoiando o regime. E assim, esse milagre econômico, grande crescimento econômico, um PIB que crescia a um ritmo de 10, 11, 12, até 13% ao ano. Né? Hoje cresce negativamente, mas na época era o sonho do Brasil se tornar potência mundial. E todo esse ufanismo, essa propaganda
com excesso de patriotismo, valorizando a pátria, era para encobrir os porões da violência do regime militar. Né? E assim, o presidente Médici, que gostava muito de futebol, ele assistia aos jogos do seu time, o Vasco da Gama, no Maracanã, né? E, coincidentemente, o Brasil também atingiu o seu apogeu das melhores seleções de futebol do mundo. O Brasil foi tricampeão e, definitivamente, a taça Jules Rimet passava a ser do Brasil. Né? Nesse período, né, dos anos 70, né, o próprio Éder Joffre ganhava também um título mundial de boxe, o pugilista Éder Joffre, os maiores do país. O próprio Emerson Fittipaldi também ganhava, foi bicampeão de Fórmula 1, e o apogeu era o futebol. Criava-se um êxtase, né, reverberando o sucesso do regime militar. Né? Futebol, automobilismo, boxe, associando essas vitórias, ou seja, a seleção do Tri Mundial de 70, com Pelé, Tostão, Jairzinho, Gerson, treinada pelo Zagallo, ela se tornava o símbolo do sucesso, dessa euforia do Brasil potência. E aqui, um paradoxo. O filme Pra Frente Brasil, denunciando esses crimes de tortura nos porões da ditadura. Logicamente, foi censurado. Bem, e quais são as bases do milagre econômico? O ministro, o guru desse desenvolvimento, o economista Delfim Neto. O PIB cresceu, em média, nesse período de 69 a 74, 10% ao ano. É crescimento chinês. E o Brasil se tornava agora um dos principais países exportadores, principalmente de commodities, e uma grande potência industrial também. E quem se deu bem? Quem ganhou essas benesses do regime? Obviamente, a classe média urbana. Aí houve a expansão do crediário, não é? A expansão dos financiamentos, exatamente para estimular o consumo dos bens de consumo, como automóveis, eletrodomésticos. Há uma modernização industrial, e essa modernização industrial baseada no modelo de atração de capital estrangeiro, atração de multinacional, que produzia os bens de consumo duráveis, como automóveis e eletrodomésticos, e caberia às estatais as chamadas indústrias de base, como mineração, petróleo, aço, eletricidade. Foi a época da construção das grandes, das megas usinas hidrelétricas, ferrovias, rodovias, e também uma modernização dos setores de telecomunicação do país. Assim, não se esqueçam que a base desse milagre econômico foi o PAEG, do governo anterior, né, que conseguiu reduzir os déficits públicos, né, e conter a inflação. E o governo Médici colheu esses frutos do estrangulamento econômico do início do regime militar. Né? E qual foi o modelo desse milagre econômico? Dependência de capitais e tecnologias estrangeiros e alto endividamento externo. Todo esse desenvolvimento foi feito, capitaneado, com o aumento da dívida externa. E essa dívida em dólares, nesse período, começa também a elevar a inflação. Não se esqueçam também que um arroz salarial, ou seja, o salário do trabalhador, ele não acompanhava o ritmo da inflação, do aumento do custo de vida, da desvalorização da moeda e concentração de renda. Ou seja, ricos ficaram mais ricos e pobres mais pobres. O milagre econômico foi apenas para as classes médias e altas desse país. Nessa imagem, o Delfim Neto fazendo o bolo, só que o bolo acabou embatumando. Nessa imagem, para que vocês tenham noção, de 1970 até 1985, do milagre até a década perdida dos anos 80, do milagre dos anos 70 até a década perdida dos anos 80, vejam, o crescimento em dólares da dívida externa brasileira. Em 1970, o Brasil devia algo em torno de 6 bilhões de dólares para atingir
em 1984, 85, a casa dos 104 bilhões. Essa foi a grande herança do regime militar. Não é? Parodiando aí o cartunista, não é? O bolo do PIB não foi distribuído para a maioria da população brasileira. O milagre econômico, principalmente o lucro, ele não ficou para o povo brasileiro. Quem mais ganhou foram as multinacionais, o capital estrangeiro. Vejam os índices aí de lucros em porcentagem das multinacionais. E aqui, o revés do regime militar, o revés do milagre econômico. Renda cada vez mais concentrada, né? A riqueza desse país, não, um Brasil que historicamente, herança do regime escravocrata, herança do modelo colonial de economia de plantation, né? Um país em que a maioria da população não ganha as benesses da riqueza, né? E cada vez mais, né, os ricos mais ricos e os pobres mais pobres. E à direita, na figura direita, o trabalhador com a desvalorização salarial, né? Ou seja, o salário não acompanhava o aumento do custo de vida. E outra característica do período militar, a construção das grandes obras públicas. Né? Um país que quer crescer, que quer ser potência, tem que ter grandes rodovias, grandes ferrovias, pontes hidrelétricas. Né? Aqui, nas imagens aqui, a ponte de Niterói, uma das maiores obras da engenharia, 13 a 15 quilômetros, ligando o Rio de Janeiro até Niterói. A Transamazônica, né, jamais concluída, até hoje com problemas, né, ligando o Nordeste à região norte do país, né, e a ponte Colombo-Sales, em Santa Catarina. Mas a grande obra desse período também é a usina de Itaipu, a hidrelétrica de Itaipu. Mas por que deu errado? Se o Brasil, nos anos 70, todos acreditavam que seria a próxima potência mundial. Não se esqueçam que os problemas eram internos. Concentração de renda, endividamento, arroz salarial. Mas aí o que aconteceu? Qual foi o estopim do fim do milagre? A crise do petróleo. Herança da guerra entre judeus e árabes. A guerra entre Israel e o mundo árabe. Foi criada nesse momento a OPEP, e a OPEP, então, passa a fazer um boicote, elevando o preço do barril do petróleo. Isso causa uma recessão mundial. Isso causa uma elevação do dólar. E o dinheiro que o governo brasileiro captava no estrangeiro, isso acabou a fonte secando de financiamento para o crescimento do país. E já que o dinheiro, o capital estrangeiro não chegava mais como aporte ao milagre econômico, o milagre acabou se tornando pesadelo. Por quê? A dívida externa brasileira era em dólar. O dinheiro, a fonte de financiamento, com os empréstimos, essa fonte secou. E assim, rapidinho, voltando ao slide anterior, olha como a dívida dispara a partir do choque do petróleo, 73 a 74. E essa dívida externa, isso com fonte do Banco Mundial. Já nos anos 80, a herança do milagre, 104 bilhões de dívida em dólares. Isso demonstrava que o desenvolvimento não foi feito com capital nacional, não foi feito com poupança interna, foi feito com capital estrangeiro. Né? E aí, o governo fica agora numa situação sem saída. Né? A solução, então,
no próximo governo, já do Geisel, criar um plano alternativo e aí lança o pró-álcool. Os carros brasileiros, em vez de movidos a gasolina, passam a ser movidos a álcool, né? Uma energia mais limpa e barata em relação ao petróleo. Bem, o governo Geisel e o governo do João Batista Figueiredo será apresentado na parte 2. Um abraço.